Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula para o sexto ano. Lembrando que essas aulas vão ficar fixadas tanto no YouTube quanto no Google Sala de Aula. E lá no Google Sala de Aula vão ter várias instruções. Primeiro assistir esse vídeo, depois resolver os exercícios que eu vou deixar numa lista e me entregar pelo formulário do Google. Então, sem mais delongas, vamos para a aula, pessoal. Hoje vamos falar do sistema de numeração decimal. O que é o sistema de numeração decimal? É o que nós comumente já conhecemos, certo? Então vamos ler aqui com vocês, ó. No sistema de numeração decimal, os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Lembrando, olha só, algarismos é o que a gente chama de cada um desses números, certo? Esses são os algarismos que a gente tem. A gente tem 10 algarismos, ó, porque varia de 1 a 9, tenho 9 e ainda tenho mais o 0, então eu tenho 10 algarismos. Por isso que é o sistema de numeração decimal, né? Então, esses algarismos são utilizados para representar qualquer quantidade. Por exemplo, aqui a gente tem 5, 1, 4, 2, 0, 9. É 514.209, certo? Que a gente já conhece. Então, continuando, nesse sistema, a ordem de qualquer algarismo situado à esquerda de outro tem um valor 10 vezes maior, certo? Então, conforme mais à esquerda que ele está, ele vai ser 10 vezes maior do que o anterior, certo? Agora vamos falar, olha só, de ordens e classe. As casas das unidades, dezenas, centenas, chamam-se ordens, certo? O que é casa das unidades, dezenas, centenas, né? Por exemplo, o número 123. Essa daqui é a casa das unidades. Unidades. Essa daqui é da centena. Desculpe, da dezena. O 2 está na casa das dezenas. E o 1 está na casa das centenas. Estou escrevendo aqui por cima, mas é só para vocês entenderem. Então, o 1 está na casa das centenas, que vale na casa do 100. O 2 está na casa das dezenas, que vale na casa do 10, do 20, do 30. E o 3 está na casa das unidades, que vale a 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Apagando aqui. Vamos prosseguir. As casas das unidades, dezenas e centenas chamam-se ordens. Então, essas são as ordens que nós temos do sistema de numeração decimal. E a cada 3 ordens, da direita para a esquerda, tem-se uma classe, como mostra o quadro. Ou seja, aqui ó, na classe dos... vamos começar aqui pela classe das unidades, que é para onde que a gente sempre começa. Que a gente vai no sistema de numeração crescendo daqui para cá, né? Certo? É sempre nessa ordem que a gente cresce. Da direita para a esquerda. Então, na classe das unidades aqui, ó. Primeiro a gente tem a primeira ordem, que é uma unidade, por exemplo, o 3. Segunda ordem, que é das dezenas, é o 2. Terceira ordem, que é das centenas, no caso é o 4, certo? E a partir dessa daqui, depois de centena, a gente vem na casa dos milhares, certo? Então aqui a gente tem uma unidade de milhar. Nessa quarta casa, a gente tem uma unidade de milhar. Por exemplo, o número 1214. Este daqui é uma unidade de milhar, certo? Unidade
de milhar. Essa é uma unidade de milhar. Agora, se fosse 41.214. Então, essa daqui é uma dezena de milhar. Certo? E se fosse 241.214? Esta daqui é uma centena de milhar. Centena de milhar. Certo? Então, da mesma forma com que essa é uma unidade, essa é uma dezena e essa é uma centena. Essa é uma unidade de milhar, uma dezena de milhar e uma centena de milhar. Certo? Vamos lá. Então, a gente tem uma unidade de milhar na quarta ordem. Na quinta ordem, a gente tem a dezena de milhar. E na sexta ordem, a gente tem a centena de milhar. Aí, depois da centena de milhar, nós temos na classe dos milhões. Certo? A classe dos milhões, a gente também tem a unidade dos milhões, a dezena dos milhões e a centena dos milhões. Então, se nós tivermos aqui, ó, 1 milhão, né? 215. Ó, a cada 3 eu tenho uma classe. Por isso que eu faço? Eu diferencio aqui a cada 3. Logo, esse daqui seria o quê? Minha unidade de milhão. Certo? É uma unidade de milhão. Se fosse 21 milhões 215. Essa daqui é uma dezena de milhão. Ou se fosse 721 milhões 215. Essa daqui é uma centena de milhão. Certo? Então, aqui a gente tem unidade, aqui embaixo, unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Certo? Vamos ler esse número aqui, ó. Embaixo, como é que ele é? Quanto que ele é? Ele é 457 milhões 210.423. Certo? Vou dar uma apagada aqui para não ficar tudo ruim. Tudo bem? Então, é assim que a gente simboliza a ordem e as classes. Uma ordem é sobre cada algarismo de acordo com a posição em que ele está. E a classe é a cada 3 ordens nós temos uma classe. Então, vamos verificar aqui num exercício. No exercício 11, ele diz, complete. Olha só, está escrito 23. 23 é igual a 20 mais... Bom, 20 mais quanto que dá 23? Vamos partir do 20. 20, 21, 22, 23. Ou seja, mais 3. Certo? 23. 20 mais 3 é igual a 23. Por que ele está fazendo isso? Porque a gente tem aqui a classe das dezenas e a classe das unidades. Certo? Vamos para essa questão C. 127 é igual a 100 mais alguém mais 7. Bom, tá faltando quem aqui, ó? A gente tem a casa das centenas, falta a casa das dezenas e a gente tem a casa das unidades. Bom, 100 mais 7 eu sei que é 107.
Para dar 127, eu teria que somar 20, né? Tudo bem? Certo? Porque se eu tiver 100 mais 20 mais 7, 0 mais 0 mais 7 é 7, 0 mais 2 é 2, e 2 e 1, ele só desce aqui, 127. Certo? Que dá este valor. Agora vamos para E. 1374 igual a 1000 mais alguém, mais alguém, mais alguém. Aqui é a casa das centenas, das dezenas e das unidades, tá? Tá ok? Então vamos ver. Neste caso, na casa das centenas, eu já tenho 1000. Eu sei que vai começar com 3 aqui, seguido de 2 zeros, 300. Certo? 1000 mais 300. Agora aqui, ó, na casa das dezenas, eu sei que é o 7 e vou ter mais um zero, 70. E finalmente na casa das unidades eu tenho apenas o 4. Então 1374 igual a 1000 mais 300 mais 70 mais 4. Certo? O restante aqui eu vou deixar para vocês tentarem fazer. E vamos para essa questão número 12. Na questão número 12, o que ele nos diz? Aqui. Ele deu o exemplo. Escreva as ordens conforme o exemplo, né? Temos o número 3729. O 9 é a primeira ordem, o 2 é a segunda ordem, o 7 está na terceira ordem e o 3 está na quarta ordem. Então a gente quer escrever assim. Quais são as ordens que estão os números? Então vamos lá. Opa, voltar aqui para A. Basicamente, o que a gente tem que escrever? Bom, só o que está aqui mesmo, né? Este aqui, o último número, ele representa a primeira ordem. Certo? Porque ele é o último número que nós temos desse valor inteiro, que é o número 7.093. A segunda ordem. É o 9. O 9 está na segunda ordem, porque está na casa das dezenas. A terceira ordem é o 0. O 0 está na terceira ordem. Por quê? Porque ele está na casa das centenas. E o 7 está na quarta ordem. Por que ele está na quarta ordem? Porque ele está na casa das unidades de milhar. Lembre-se que nós temos o quadro aqui, ó. Unidade de milhar. Por isso que aqui é na quarta ordem. Tudo bem? E esse B vou deixar para vocês fazerem, completar e vamos para a próxima página. Esse exercício 13. Olha só, o que ele nos diz? Um número gigante, esse número gigante que ele colocou aqui, lê-se. Bom, a gente começa com 925, ó, cada 3, ó, 925. Só que a gente tá, ó, essa daqui é a primeira classe. Primeira classe. Essa daqui é a segunda classe. E essa daqui é a terceira classe. No caso, teria sido melhor se eu tivesse escrito quais são as classes. Então, a gente tem aqui a classe das unidades, a classe das milhares e a classe dos milhões. Então, vamos lá. O número tal, 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 lê-se 925. Então, vamos escrever aqui, ó, 925.
5. Milhões, porque está na casa dos milhões aqui. 400 bom, aqui é 427, né? 427. Vamos escrever aqui 27. 427.000, porque aqui está na casa dos milhares. E aqui, 632 unidades, 632 unidades. Certo? Então, é só completar aqui o quadro, nesse 13. Vamos dar uma olhada nesse 14. Em 8.726, o 6 ocupa a primeira ordem da classe das... O 6. Vamos relembrar aí, ó. Voltando aqui, ó, no quadro anterior. Classe das unidades, classe dos milhares, classe dos milhões. Cada 3 é unidades, cada 3 é dos milhares e cada 3 é dos milhões. Certo? Eu quero saber o 6. O número 6 ocupa a primeira ordem e a classe das... Bom, é a primeira ordem e classe das unidades, né? Porque ele está na primeira. Lembrando que isso daqui, esses 3 pertencem à classe das unidades. Mas esse aqui, ele também é eles são 6 unidades. Esse número equivale a 6 unidades. Então, aqui ocupa a classe e a ordem das unidades. Certo? Vou deixar essa segunda questão para vocês. Vou fazer essa daqui. O 7 ocupa a tal, e a classe das... Bom, o 7 ocupa a terceira ordem. Então, terceira ordem. Certo? Porque ele está no terceiro. 1, 2, 3. 6, 2, 7. Ele está na terceira ordem, da direita para a esquerda. E qual classe que ele pertence? Ele pertence à primeira classe, né? Porque ele nem chegou aqui na classe dos milhares. Então, né? Classe das unidades. Certo? Agora vamos aqui para esta questão. O número tal, lê-se... Bom, nós temos aqui, ó, 6, 2, 7, 8. Certo? Lendo da direita para a esquerda. O 8 está na classe dos milhares. 726 está na classe das unidades. Então, isso aqui é 8.726. Então, lê-se, vamos escrever como a gente lê, não é? Então, 8.000... 700 e 26. Então, basicamente, nós queremos escrever por extenso como a gente lê este número. Certinho? Vamos para a questão 15. Escreva os números abaixo na linguagem comum. O que é a linguagem comum? É escrever em português, escrever com as letras do alfabeto, certo? Neste primeiro exemplo, nós temos 3.000. O 0 a gente nem fala na casa das unidades, né? E 42. Não, na casa das centenas, 3.042. Então, vamos escrever. Este aqui é o número
3.042. 3.042. Certinho? Vamos deixar aqui a questão B para vocês e vamos para a questão C. Na questão C, o que nós temos? 752.520. Então, vamos escrever isto. 750 e 752.000. Agora vamos para 520. 520. 752.520. Então, assim que a gente escreve este número inteiro, 752.520. Certo? A, B e a D vou deixar para vocês fazerem. Vamos para a questão E. Esse número gigantesco. Aqui é a classe das unidades, que nós nem precisamos escrever. Aqui é a classe dos milhares. Aqui é a classe dos milhões. E aqui, olha só, esse 5, ele está numa classe nova, que é a classe dos bilhões. Lembra-se que os números são infinitos. Então, nós temos classe das unidades, classe dos milhares, classe dos milhões, classe dos bilhões, classe dos trilhões, classe dos quadrilhões, e assim por diante. Temos mais classes além daquelas. Vou escrever essa daqui. Vamos ver como é que vai ficar. Então, começaremos por este primeiro número, que é o 5. Ele é 5 bilhões. Vamos escrever aqui, ó, 5 bilhões. 5 bilhões. Agora, 732 milhões. 700 e 732 milhões, 856 mil 856.791. Então ficou este número enorme. 5.732.856.856.791. É o que eu escrevi aqui, ó. 5.732.856.791. Certo? Então esse número gigante é o que a gente queria escrever. Certinho? Vamos passar para o próximo tópico. Nosso próximo tópico dessa aula, nós vamos falar agora sobre no valor absoluto e valor relativo de um número, tá? Então, o que seria valor absoluto e o que seria valor relativo?
Valor absoluto de um algarismo não depende da sua posição no número. É o valor que ele representa quando considerado sozinho. Certo? Então, é o valor que ele representa, por exemplo, 126. O valor absoluto deste algarismo é 6. O valor absoluto do algarismo 2 é 2. O valor absoluto do algarismo 1 é 1. Ele não considera a posição, certo? Em que ele está. Agora vamos para o valor relativo. O valor relativo de um algarismo depende da sua posição no número. É o valor que representa conforme a sua posição correspondente ao seu valor posicional, certo? Agora vamos lá, 126. O valor relativo do 6 é o próprio 6. Mas agora o valor relativo do 2 é 20, porque ele é 20 dezenas. Ele é 2 dezenas, ele é valor 20, certo? Agora o valor relativo do 1, ele é de 100. Certo? Então, basicamente, é isso que nós temos quanto a valor absoluto e valor relativo. Então, vamos dar aqui uma continuação. Na 16, olha só o que nós temos. No número 758.319, temos que o valor absoluto do algarismo é 1. O valor absoluto do algarismo 1 é. Eu quero saber qual que é o valor absoluto do algarismo 1. Lembrando que o valor absoluto não depende da posição. Então, isso aqui é uma unidade. Então, isso aqui é, basicamente, eu só escrever o número 1. Certo? Agora, o valor relativo do algarismo 1 depende da onde ele está. Aqui, ó, se ele está na casa da segunda ordem, então ele vai ter valor relativo como... Eu vou deixar vocês completarem porque eu vou fazer a C, na verdade. O valor absoluto do número 9... Não, vamos fazer a B mesmo. O valor relativo do algarismo 1 é... Nós temos que ele é 10. Por quê? Porque ele está aqui, ó, na segunda casa. Certo? Então, ele tem valor, ele vale o valor de 10. Então, deixa eu ver. A C eu vou deixar para vocês. E vamos para a D. O valor relativo do algarismo tal, é 9. Então, o 9 está na última posição. Então, ele vale 9 unidades. Então, aqui é só colocar o número 9 mesmo. Lembrando, se ele estivesse nessa posição, aí eu colocaria 300. Se o 9 estivesse nessa posição do 3, certo? Vamos para F. O valor tal do algarismo 7 é 700 mil. Aí eu quero saber se eu estou falando de valor absoluto ou estou falando de valor relativo. Absoluto não importa a ordem. Eu sempre vou colocar o mesmo valor. O valor absoluto do 7 é o próprio 7. Sempre o valor absoluto é o próprio número que a gente está falando. Agora o valor relativo não. O valor relativo depende da posição em que ele está. Então o valor relativo de 7 é 700 mil. Vamos lá, ele está na casa de 700 mil. Unidade, dezena, milhar. Unidade, dezena, centena. Aqui é bilhar. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Aqui a gente tem que o 7 está na centena de milhar. Aqui é a unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Também está na centena de milhar. Então, esse valor é um valor relativo. Vamos para G. O valor tal, não sei qual é, do algarismo 3 é 300. Então, o algarismo 3 está na centena de milhar. Aqui o 300 está na centena de milhar. Eu também estou falando de valor. Vou deixar para vocês
fazerem, porque eu vou fazer, na verdade, AH. O valor relativo do algarismo 5 é o valor relativo do algarismo 5. Vamos ver onde é que está o número. Ó, o número 5. O número 5 está na dezena de milhar. Então, ele tem 1, 2, 3 zeros. Tem que ser 50 mil. 50 mil. Então, o valor relativo do algarismo 5 é de 50 mil. Certo? Porque ele está na quinta casa. Lembre-se, valor relativo, eu preencho o restante com zeros. Valor absoluto, eu só coloco o próprio número, qual é. Vamos para 17. Aliás, na 17, ele nos diz, complete as lacunas. Em 1468, o algarismo que ocupa a terceira ordem é o... Quem está na terceira ordem? Primeira ordem é o 8, segunda ordem é o 6, terceira ordem é o 4. Então, o algarismo que ocupa a terceira ordem é o 4. Certo? Tranquilo isso aqui, né? Então, vamos para a questão C, porque eu vou deixar 2 para vocês fazerem. Em 68.315, a ordem do algarismo 8 tem valor 10 vezes maior do que a ordem do algarismo. Bom, a ordem do algarismo 8, cada algarismo, não importa qual, ele sempre tem ordem 10 vezes maior do que a seu anterior. Certo? Então, a ordem do algarismo 8 tem valor 10 vezes menor do que a ordem do algarismo. Eu quero saber se esse 8 tem 10 vezes menor. Eu falei que ele é 10 vezes maior do que a ordem do 3. Ó. Vamos aqui às considerações. A ordem do 10, do 1, aqui, ó, é 10 vezes maior que a ordem desse 5. A ordem do 3 é 10 vezes maior do que a do 1. A do 8 é 10 vezes maior do que a do 3. E a do 6 é 10 vezes maior do que a do 8. Então, em 68.315, a ordem do algarismo 8 tem valor 10 vezes, agora ele está falando menor, né? Do que a ordem do algarismo. Bom, o 8 ele só é menor do que esse 6. Então, o 6 ele é 10 vezes maior do que o 8. Então, o 8 é 10 vezes menor do que o 6. Então, aqui eu coloco o valor de 6. Certo? Porque o 8 tem valor 10 vezes menor do que a ordem do algarismo 6. Vou deixar, então, esta D para vocês fazerem. E vamos para a questão 18. Na questão 18, o que nós temos? Deixa eu ver quanto tempo aqui a gente ainda tem. Vamos ver. Esperem só um momentinho. Tá. Certo. Vou fazer essa 18 e a gente deixa o restante para a próxima aula. No número 7.025.438. 7.025.438. O número relativo de 7 é... Então, é só colocar o 7 e para cada casa dessas daqui eu completo com 0. Eu vou ter o 7 e 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Então, vamos escrever 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 7 milhões. Então, o valor relativo de 7 milhões. Certo? Vamos para a questão C. O valor relativo de 2, o 2 está em qual casa? Aqui. Então, eu só pego o 2 e o restante das casas aqui eu completo com 0. Tenho 1, 2, 3, 4 casas. Tenho 4 casas, então eu vou ter 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Certo?
Vou deixar a D para vocês e vamos para E. O valor tal do algarismo 4 é 400. Bom, aqui a gente está falando de valor relativo. Por que valor relativo? Porque se fosse valor absoluto, daria o mesmo algarismo. O valor absoluto do algarismo 4, ele é 4, ele não é 400. Mas agora o valor relativo do algarismo 4 é 400. Então aqui é o valor relativo. Então vamos lá, pessoal. Isso era basicamente o que nós teríamos na aula de hoje. Espero que vocês estejam tudo bem. Façam os exercícios fixados no Google Sala de Aula. Entregue até a data de limite. E é isso aí. Muito obrigado pela atenção e até mais!